Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Biotuf e, junto com a professora Anaísa Marques Rocha Machado, nós desenvolvemos esse projeto de pesquisa. O título do projeto é Flora das Veredas da Área de Proteção Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Vou falar um pouquinho sobre o Cerrado, um importante bioma brasileiro que hoje é considerado um hotspot. Por que ele é considerado um hotspot? O bioma do Cerrado se encontra no Planalto Central do Brasil e possui uma diversa quantidade de fauna e flora. E essa fauna e flora, ela sofre uma degradação muito rápido. Por isso ele foi considerado um hotspot, por possuir uma abundância muito grande e sofrer com desmatamento muito frequente. Aqui uma representação do cerrado e uma representação do que sobrou do cerrado. Hoje a gente sabe que sobrou 3,3% de áreas de preservação e 5,5% de áreas remanescentes do cerrado. Veredas. As veredas são uma fitofisionomia presentes nos biomas cerrado, que são importantes proteções para as nascentes que se encontram nesse bioma. As estruturas das veredas, além também de serem um importante ponto para a reprodução de fauna e por possuírem importantes espécies nativas dessas fitofisionomias. As estruturas das veredas são esse agrupamento de palmeiras, que são os buritis, mauritias flexuosas, que são da família Arecácea, com um campo limpo ou um campo úmido, seguido desse agrupamento de palmeiras, logo após esse campo, seguido um cerrado senso estricto. Aqui há algumas espécies comumente encontradas nas veredas. A primeira, da esquerda, uma pertencente à família Bourboniaceae, a Pteria áfila, uma espécie muito pequena e muito difícil de ser encontrada por seu tamanho. A imagem central, Chiridaceae, uma família muito encontrada nas veredas. E a da direita, Melastomataceae, no caso aqui, uma espécie do gênero Microlícia, também muito comum nas veredas. Qual o objetivo desse trabalho? O objetivo do nosso trabalho foi fazer um levantamento da flora dessa vereda que pertence à APA do IFTM, pois ela possui uma antropização muito grande. Então, acredita-se que o tempo inteiro ela perde mais área e perde mais conteúdo, mais plantas, mais faunas. Então foi se visto importante um levantamento florístico para a gente saber o que a gente está perdendo nessa região, pois a gente não tem um levantamento dessa flora, até agora que a gente fez esse levantamento. Aqui a área de estudo, P1, P2, P3, representando os segmentos que foram estudados das veredas. Essa P1, P2, P3 são áreas seguidas e foram divididas dentro da mesma vereda. Como funciona esse trabalho nosso de levantamento florístico? Primeiro, após as coletas, esse material coletado é levado para o laboratório, onde é feita a herborização, um processo de desidratação. Após essa desidratação concluída, esse material é levado para o herbário, onde é feita a identificação desse material e a confecção das essicatas. Aqui a gente consegue ver duas essicatas já prontas e identificadas, que foram produzidas lá no herbário de Uberaba, que se encontra no UFTM. Nesse levantamento florístico foram encontradas 44 espécies de angiospermas, distribuídas em 29 famílias. As famílias mais frequentes foram Melastomataceae, Asteraceae, Rubiaceae e Piperaceae. Aqui, uma tabela mostrando os hábitos mais frequentes. Erva com 22 espécies, lianas com 3 espécies, arbóreo com 8 espécies e arbustos e subarbustos com 11 espécies. Resultados e discussões. Vamos lá, então, para o primeiro resultado que a gente encontrou. O ponto 2, que é o ponto que se encontra no meio do ponto 1 e ponto 3, é um ponto que se encontra mais antropizado. E nele é eminente o efeito de borda. Essas duas espécies demonstradas foram comumente encontradas. Uma pertencente à família Smilacaceae, Smilax sp, e a outra Apocynaceae, Secundata densiflora. Essas plantas, elas se desenvolvem muito rápido e muito bem em ambientes que já foram alterados e possuem antropização,
possuem algum grau de antropização. Quanto maior o grau de antropização, maior a proliferação dessas espécies. E como elas foram muito encontradas, abundantemente encontradas nesse ponto 2, e ponto 1 também, a gente já consegue observar um efeito de borda. No ponto 2, esse efeito de borda sendo ainda maior. Aqui, relacionado à antropização. As veredas, como eu havia falado anteriormente, elas possuem uma estrutura, que são o agrupamento de palmeiras Buriti, seguida de um campo úmido ou campo limpo, e depois um cerrado senso estricto. O campo limpo e o campo úmido funcionam como uma área de transição entre esse agrupamento de palmeiras e o cerrado senso estricto. Nas veredas da APA do IFTM, devido à sua antropização, elas já foram totalmente descaracterizadas, elas não possuem um campo limpo ou um campo úmido. Então esse agrupamento de palmeiras já divide espaço com o cerrado senso estricto. Não é possível ser observado campo limpo ou campo úmido nessa área de transição dessas veredas. Aqui 2 espécies comumente encontradas, que foram abundantemente encontradas nessas coletas, nesse levantamento florístico. À esquerda, uma Microlice sp e à direita, uma Pleroma sp, ambas pertencentes à família das Melastomataceae. Pleroma sp é uma família, Pleroma sp é um gênero e uma espécie que se desenvolve muito fácil em matas alteradas, corroborando também com o efeito de borda. Então a gente percebe que a gente tem espécies comuns que se proliferam muito rápido em áreas alteradas. E aqui mais uma espécie que se prolifera rápido em áreas alteradas, que é, no caso, aqui o gênero Pleroma. Pontos hidromórficos. No estudo de Guimarães e Araújo, foi possível observar a diferença desses pontos de solo hidromórfico. Assim, no trabalho deles é apresentada uma zona mais funda, uma zona intermediária e uma zona mais rasa. Nas veredas da APA do IFTM não foi possível observar a diferença desses pontos hidromórficos. A gente não conseguiu observar essa diferença desses pontos. Por também já estar em um estado muito antropizado e não foi possível fazer essa diferenciação desses pontos, desses solos hidromórficos. À esquerda, uma vereda bem conservada e à direita, a vereda da APA do IFTM, nas imagens. A alteração das características vegetativas. Esse é um ponto que, durante o levantamento florístico, a gente pôde perceber cada vez mais. Com essa antropização e pressão das fazendas e do campus também, que se encontra ao redor desse fragmento de vereda, da APA, do IFTM, da área de proteção, elas sofrem uma intensa pressão, seja pela fronteira agrícola, pela antropização, pela faculdade que se encontra do lado dessa área de proteção. E essas características vegetativas foram possíveis ser notadas. Espécies como Shiridaceae, da família Shiridaceae, foram encontradas muito poucas vezes, o que não é de se esperar de veredas, que Shiridaceae normalmente está citado como espécies mais abundantes das veredas, o que não ocorreu nas veredas da APA, que foi impossível encontrar apenas uma espécie de Shiridaceae e muito pouco diversa. Meus agradecimentos aos alunos que me ajudaram na coleta dos exemplares: Breno Passos Alves, Maria Eduarda Arruda, Ana Clara Vilas Boas Pais. Agradeço ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM, e aos seus servidores. Ao Herbário de Uberaba e aos seus servidores, principalmente à técnica Poliana Noronha Soares, que esteve comigo durante a identificação desse material e confecção das essicatas. Agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.